Olá pessoal, tudo bom? Dando continuidade aqui aos nossos overviews do painel administrativo 365, agora a gente vai passar pela parte de equipes, ok? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Para estar acessando aqui a parte de equipes, a gente vai clicar aqui no Teams and Groups, vou clicar em Active Teams and Groups e ele vai abrir a tela aqui para mim para estar adicionando grupos. O que eu tenho aqui nessa tela? Eu tenho a parte dos grupos 365, onde ele vai mostrar aqui todos os grupos 365 que eu tenho criado no meu ambiente. Eu tenho aqui a parte de listas de distribuição, onde eu tenho todas as listas criadas no meu ambiente. E a parte de Security Groups, que são meus grupos de segurança que eu criei para esse ambiente aqui. Para estar criando uma equipe, ou uma equipe 365, eu vou vir aqui nessa aba, que eu já estou, né? Equipe ou grupo 365, e vou estar adicionando um dos dois. Para esse exemplo aqui, eu vou criar uma equipe 365, tá pessoal? A diferença de uma para outra é que se eu criar aqui uma equipe normal, ele vai criar um grupo para esses usuários, membros, proprietários que eu colocar, e não vai ter uma equipe do Teams vinculada a ele. Eu não tenho essa opção de estar vinculando uma equipe do Teams, na verdade, para esse grupo, para essa equipe. E uma equipe 365, ela é um pouquinho mais completa, ela vai ter ali minha caixa de e-mail, vou ter a opção de estar adicionando o Teams, vou colocar em adicionar um grupo 365, vou dar aqui um nome de equipe. Se eu quiser dar uma descrição aqui, equipe criada para fins de teste, nesse nosso caso aqui, né? Vou dar um next. Aí eu vou colocar aqui um proprietário para essa equipe. Vou colocar o próprio usuário admin que a gente está utilizando aqui. Se eu quiser colocar mais de um proprietário, posso colocar, não tem problema. Vou dar um next e vou colocar aqui os membros dessa equipe agora. Para membros dessa equipe aqui, eu vou colocar alguns membros aleatórios. Vou colocar o Anderson, o Emerson, a Emília e o Jonathan. Vou dar um adicionar. Vai aparecer aqui os membros. Vou dar um next. Agora ele vai pedir o e-mail que eu quero dar para esse grupo, né? Vou colocar aqui a privacidade, tá? Se esse grupo ele vai ser público ou privado. Qual que é a diferença de um para o outro, pessoal? Se eu colocar aqui que ele vai ser um grupo público, todos os membros do meu tenant vão ter acesso a esse grupo, a essa equipe, e vão conseguir acessar os arquivos, adicionar a equipe ali no Teams, né, normalmente. Ele vai visualizar, vai conseguir entrar na equipe ou acessar o site de SharePoint, os arquivos, enfim, tudo. Se eu colocar como privado, não. Se eu colocar como privado, somente quem o proprietário dessa equipe colocou como membro é que vai ser possível visualizar ali as equipes de Teams, os arquivos, o SharePoint, enfim, né, ele vai ficar de forma privada somente para os membros dessa equipe mesmo. Aqui, nesse ícone aqui, que é importante, que eu tenho a opção de estar criando uma equipe de Teams ou não para esse grupo. Nesse caso, eu vou criar uma equipe de Teams para esse grupo, vou dar um Next. Aqui ele vai me dar um resumo, né, das funções ali da equipe. Vou dar um Create. Ele criou esse grupo. Vai aqui me falar que foi concluído com sucesso. Tem a opção aqui de estar adicionando um outro grupo, se eu quiser, né? Ou dar um close aqui para ele voltar ali para minha tela de equipes, tá? Se a gente descer, tá aqui, ó, equipe 365 teste. Foi criado, tá? Se eu clicar aqui nela, ela tem algumas opções que eu posso estar exercendo sobre ela. Quais são essas opções? Eu consigo estar acessando, tá vendo? Ó, o site do SharePoint dessa equipe que já foi criada. Consigo ver os alias, consigo adicionar alias, né? Bem parecido ali com a parte do usuário, né? Quando a gente vai adicionar os alias e adicionar o e-mail, ou tá alterando, né? Eu venho aqui, posso alterar a UPN dessa equipe, posso estar adicionando ou alterando algum alias, né? Vamos voltar aqui. Aqui na parte de Membership, eu tenho os membros da minha equipe. Aqui eu tenho a parte de Members e Owners. Em Owners eu posso estar adicionando um proprietário, se eu quiser que tiver mais um proprietário, ou estar alterando o proprietário dessa equipe. Aqui nos membros, né? Posso estar adicionando um membro também, ou estar excluindo um membro, enfim. Aqui na parte de Site Visitors, são os visitantes do site, eu consigo estar adicionando um usuário para ele ter, por exemplo, acesso a somente leitura para alguns arquivos do SharePoint dessa equipe. Eu quero que esse usuário visualize ali os arquivos, por exemplo, mas eu não quero dar acesso para ele, para essa equipe. Né? Eu não quero que ele crie nada, que ele crie documentos, que ele edite documentos, eu quero somente que ele visualize os arquivos, por exemplo, que estão ali dentro. Aí eu adiciono ele aqui como visitante e ele vai ter esse acesso somente leitura. E aqui eu tenho um About Memberships and Permissions que eu posso estar acessando a parte de documentação aqui para entender melhor das permissões do Teams e das permissões de site. Aqui na parte de canais, eu posso estar adicionando canais para minha equipe do Teams. O que é um canal? Vamos supor ali que eu tenho uma equipe que eu estou colaborando num projeto com uma equipe externa. Tenho uma empresa e eu tenho ali todos os colaboradores da minha empresa que fazem parte desse projeto e eu tenho também algumas pessoas externas, né, da empresa que eu contratei para estar fazendo esse projeto, uma coisa nesse sentido. Então eu posso estar criando, por exemplo, uma equipe, vamos colocar aqui, colaborativa. Vou dar um next. Vou colocar que é privado mesmo. Vou adicionar um
um novo proprietário para esse canal. Vou adicionar aqui. Vou dar um create. Beleza. E vou dar um dono. Aí nesse colaborativo, o que eu vou fazer? Eu vou estar adicionando como membro aqui. Vou vir em memberships e vou adicionar todo o pessoal da minha equipe que colabora aqui dentro e o pessoal externo que vai estar colaborando também. Assim, todos vão ter acesso aos meus arquivos, né, aos aplicativos que eu quero estar trabalhando nesse projeto. E em seguida, eu posso estar criando uma outra equipe, que eu posso chamar de interna, por exemplo, onde eu vou colocar somente o pessoal interno, que daí eu quero estar conversando, comunicando e compartilhando arquivos de forma interna sem interferência desse pessoal externo. Então, eu vou criar um novo canal, vou chamar de interno, por exemplo, e vou colocar só o pessoal da minha equipe interna aqui. Então, nesse colaborativo, todo mundo vai ter acesso, todo mundo ali que faz parte dessa equipe, no caso, e no interno, somente o pessoal interno aqui meu, da minha empresa, no caso, vai ter acesso. O General, ele é criado automaticamente pelo sistema, e por padrão, todo mundo tem acesso a ele. E eu só vou conseguir adicionar nos canais o pessoal que já faz parte dessa equipe, já faz parte ali do General. Aqui em Activity, eu consigo verificar quando foi a última vez que teve atividade nesse grupo. E aqui em Settings eu tenho alguns parâmetros que eu consigo alterar. Se essa privacidade eu quero alterar. Ele era um grupo que de início eu criei como privado, mas agora eu vejo que não faz sentido, todo mundo da empresa pode acessar ele, eu venho aqui e altero para público. Ou o contrário também. Era um grupo público, que agora eu quero transformar em privado, eu venho aqui e altero para privado. Se eu marcar essa primeira opção aqui, People Outside the Organization e-mail distinct, eu consigo liberar para que pessoas de fora da minha organização consigam mandar e-mail para essa equipe. Se eu marcar essa opção aqui, o que vai acontecer? Quando alguém mandar e-mail para o e-mail dessa equipe, né, ali para o equipe 365 teste@starjump, nesse caso, todos os membros dessa equipe vão receber uma cópia também, tá? Se eu não tiver marcado, vai chegar um e-mail somente para a caixa de correio dessa equipe. Se eu deixar marcado, vai chegar para essa equipe e para cada membro também. E se eu marcar aqui Don't Show to Email Address em Outlook, o que vai acontecer? Quando eu abrir meu Outlook, ele não vai aparecer a caixa desse grupo, né, para os meus usuários ali no Outlook. Aqui nessa parte eu consigo escolher se eu vou querer dar acesso para usuários externos, os arquivos da minha equipe. E aqui ele vai mostrar se tiver alguma política, alguma coisa nesse sentido, da minha equipe também. Aí aqui em cima, pessoal, eu posso clicar nesse e-mail, que é um atalho se eu quiser mandar um e-mail para essa equipe já direto por aqui. O View Site, ele vai abrir o site de SharePoint da minha equipe. É a mesma coisa que eu clicar aqui nesse linkzinho, que vai abrir o site de SharePoint. E aqui, se eu quiser deletar a equipe, clicar no Delete, ele vai dar o procedimento para estar deletando a equipe. Pessoal, eu vou acessar aqui para vocês o portal do Teams, só para vocês verem, quando a gente adiciona um membro na equipe, né, como que ele aparece. Se eu for aqui na equipe que a gente criou de teste, que é a equipe teste 365, pode perceber que aquela equipe que a gente criou já está aparecendo aqui no Teams do meu usuário administrador. Está aparecendo todas as equipes que ele é membro, e essa equipe que a gente acabou de criar já está aqui, já está aparecendo ali, tá vendo? Geral, a colaborativa, que é o canal privado ali que a gente criou, né? Já dá para utilizar aqui no Teams sem problema nenhum. Vamos voltar ali pro nosso overview. Parte de equipe 365 é basicamente isso. Vamos partir agora para a lista de distribuição. Para criar uma lista de distribuição é bem parecido, tá? Vamos criar uma aqui. Vou clicar em Add Distribution List. Vou colocar distro teste. Beleza. Lista de distribuição para teste. Vou dar um Next. Mesma coisa ali do grupo, tá, pessoal? Vou colocar um proprietário aqui, vou colocar o admin também, vou dar um ADD, vou colocar alguns membros aqui, vou colocar o Anderson, colocar o contato e vou colocar o João Silva. Beleza, vou dar um Next, vou colocar aqui distro teste. E aqui, pessoal, essa opção aqui é importante, permitir que as pessoas de fora da minha organização mandem e-mail para essa lista de distribuição. Se eu marcar essa opção, eu vou permitir que pessoas de fora da organização consigam mandar e-mail para essa lista. Se eu não marcar, eu vou transformar essa lista numa lista estritamente interna. Só pessoas de dentro da minha organização vão conseguir estar mandando e-mail para essa lista aqui. Eu vou deixar marcado que o pessoal externo pode estar mandando para essa lista. Vou dar um Next, aqui ele vai me dar um resumo, né, mostrar os membros, as configurações que eu coloquei. Vou dar um Create Group, já criou, assim como o grupo ele me dá a opção de criar uma nova lista, ou dar um close aqui para estar fechando. Beleza, tá aqui a nossa distro teste. Se assim que você terminar de criar ela não aparecer aqui, pessoal, é normal, tá? Tem um tempinho de propagação aí, que às vezes pode demorar para estar aparecendo, mas isso você vai dando refresh aqui e depois de um tempinho ela já aparece aqui.
Beleza? Se a gente clicar aqui, ela vai abrir uma opção, uma janelinha de opção, bem parecida com todos os outros itens que a gente tem visto aqui no Tenant. Nessa aba geral aqui, ele vai me dar as informações básicas, a descrição, se eu quiser alterar, os areas ali também, igual funciona ali no grupo. Aqui os membros, se eu quiser estar adicionando mais alguns membros, ou estar retirando, é só vir aqui na parte de membros e estar editando aqui, né? Posso estar adicionando um membro ou marcando alguém aqui para estar excluindo. E aqui na parte de settings eu posso estar alterando aquela opção que eu coloquei de permitir que o usuário de fora da organização envie e-mail, né? Posso estar alterando aqui, se não quero mais que envie. Aí eu desmarco aqui e dou um save. Essa opção aqui, se eu clicar nela, ele vai abrir o Admin Center, tá? Do Exchange, que é esse daqui. Que é o Admin Center, né, pessoal? Como eu expliquei lá no vídeo da introdução do painel administrativo, eles são painéis mais especialistas voltados aqui para ferramenta. A gente não vai estar entrando em detalhe nesse momento, mas se você clicar aqui é basicamente um atalho para estar mexendo com mais configurações da lista de distribuição lá. Parte de lista de distribuição é basicamente isso. Aí eu tenho aqui a parte de Security Groups. O que é o grupo de segurança? Vou dar um exemplo aqui. Eu quero criar um grupo, umas políticas de Intune, e todo mundo que fizer parte daquele grupo vai aplicar tal política. Aí eu crio um grupo de segurança, coloco essas pessoas que vão aplicar aquela política ali e vou adicionar esse grupo naquela política. Qual que é a diferença aqui de um e de outro? Aqui eu vou criar um grupo de segurança normal, da mesma forma que eu acabei de explicar, e aqui eu vou estar criando um grupo de segurança também, só que com a diferença que ele vai ter um e-mail atrelado a esse grupo. Varia muito da política da sua empresa, como ela trabalha, quais os fins que você vai criar um grupo, tá? Mas o que eu vejo, na sua maioria, é que o pessoal acaba criando um grupo de segurança normal, sem o e-mail. Quando é para utilizar e-mail, geralmente o pessoal acaba criando uma lista de distribuição ou um grupo de 365. Mas vai da forma como a sua empresa trabalha. Vou criar aqui um grupo de segurança normal, para a gente fazer um teste. Vou colocar grupo segue teste. Grupo de segurança para fins de teste. Ok. Vou dar um next. Se eu clicar nessa caixinha, eu posso estar utilizando esse grupo de segurança para estar associando funções do Azure AD para esse grupo. Se eu não marcar, eu não consigo estar utilizando esse grupo para estar atribuindo funções de forma mais dinâmica. A gente não vai estar entrando em detalhes sobre Azure AD Roles nesse momento, pelo menos, mas só para vocês entenderem qual que é a função dessa caixinha aqui nesse momento. Tranquilo, aqui ele vai estar mostrando um resumo das funções que você colocou. Vou dar um Create Group. Perfeito, aqui ele já mostrou que criou o grupo para mim. Tem a opção de estar adicionando mais um grupo de segurança. Ou vou dar um Close aqui para ele voltar ali para minha tela. Vamos ver se ele apareceu aqui. Ainda não. Vamos dar um Refresh para ver se ele aparece aqui. Beleza, tá aqui o nosso grupo segue teste. Quando eu clico nele, ele abre aqui na minha lateral um resuminho das opções, igual funciona mais ou menos ali no grupo 365 na lista de distribuição. Consigo estar adicionando um proprietário, porque nesse caso do grupo de segurança, você percebeu que quando a gente estava criando, ele não precisou de forma obrigatória, né, estar adicionando um proprietário para esse grupo, porque como eu comentei ali, o grupo de segurança era utilizado às vezes para atribuir uma política, alguma coisa nesse sentido. Mas se eu quiser adicionar um proprietário, eu vim aqui em Add Group Owner, vou dar um adicionar proprietário aqui, colocar o admin, beleza, vou dar um adicionar, já está ali o nosso administrador como proprietário do grupo. Aqui na parte de members, né, se eu quiser estar adicionando o pessoal nesse grupo, é só vir aqui em members e estar adicionando todo mundo que eu quero que faça parte desse grupo de segurança. Apareceu aqui o pessoal, vou adicionar aqui a Daniele, o Emerson e a Emília. Beleza, já são membros desse grupo. Se eu atribuir esse grupo para algum tipo de política de compliance ou alguma política do Intune, automaticamente essas políticas já vão começar a ser exercidas sobre esses usuários aqui. Se eu quiser estar excluindo um grupo, não tem segredo nenhum, vou dar um delete group, ele vai aparecer ali nos meus grupos deletados, bem parecido ali como funciona com os usuários, e aquele mesmo esqueminha, tá, gente? Ele vai aparecer aqui, ele vai ficar aqui durante 30 dias, depois desses 30 dias ele vai ser excluído automaticamente. Pessoal, então é isso aí. Nesse vídeo eu passei para vocês um overview da parte de equipes, grupos 365, lista de distribuição e grupo de segurança, e espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até a próxima. Abraço!